O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria hoje somos presenteados com esses esclarecimentos que as Sagradas Escrituras nos oferecem sobre um ponto muito importante da nossa fé. Por que, por exemplo, dentro da igreja, existem pessoas tão diferentes umas das outras, com atitudes tão diversas? Porque uns são mais piedosos, outros não são tão piedosos. Ou uns são mais santos, outros quase que cobrem as férias de Satanás na terra pelo modo como procedem. Vão na igreja, comungam do mesmo corpo de Cristo, ouvem a mesma palavra, mas têm posturas, por vezes, contrárias. Está aqui. Jesus, nessa parábola, ele, muito mais do que uma palavra jogada ao vento, ficada no passado, ela nos diz muito hoje, é atualíssima ainda, porque ele diz, o semeador saiu para semear, ele jogou a semente. Umas caem em um terreno pedregoso, ou seja, elas não aderem à terra e logo elas se dispersam, seja pelo vento, seja pelos pássaros que comem. Outras caem num terreno que tem terra, porém tem muita pedra ali no meio. Vai cair, vai germinar, mas ela não vai criar raízes profundas. Então, no primeiro desafio, no primeiro sofrimento que aquele fruto tiver, ele vai secar e vai morrer. Existe aquela que cai num terreno, porém tem espinhos ali no meio. Os espinhos vão sufocar o fruto e o fruto não vai progredir. Mas existe aquela terra que é boa, que abraça a semente e permite que a semente ali crie raízes. Quais são esses tipos de terreno os quais Jesus está se referindo aqui? Ele está falando dos tipos de almas. Existem almas boas para colher a palavra de Deus, e existem almas ruins. Existem almas que são indiferentes àquilo que ouvem, são indiferentes à palavra de Deus. Aquilo para elas não tem a menor importância, não apetece a elas de modo algum, ou elas ficam, às vezes, na imaginação, ou ficam impressionadas com um aspecto ou outro da palavra de Deus, mas isso só fica, daqui a pouco ela esquece, ou daqui a pouco outras distrações mundanas podem arrebatar essas palavras que elas ouviram da mente. Há outras pessoas que, ouvindo aquilo tudo ali, ficam maravilhadas, ficam empolgadas até. Isso é muito comum nos jovens. Ao ouvir, às vezes, a palavra de Deus, ou participar de momentos muito fortes, pregações muito ardentes, muito ungidas, como algumas determinadas grupos da igreja gostam de se referir a determinadas pregações, eles às vezes ficam muito empolgados
E naquele momento ali, eles prometem mundos e fundos para Cristo. Ai, que maravilha! Derretem-se em lágrimas. Naquele momento fazem projetos até audaciosos. Vou largar tudo, vou seguir a Jesus Cristo, e etc. Mas há ali ainda muito de superficialidade nesse coração. A semente cai, ele se predispõe, mas passa um tempo, na primeira dificuldade com a qual ele se depara, desanima. Isso é comum dos jovens, não é que seja regra para os jovens, não é que seja só os jovens que padecem disso. No geral, muitos de nós ficamos muito entusiasmados com as realidades eternas do céu e etc., mas na primeira dificuldade a gente vai e desanima. Existem aqueles que têm um coração, uma alma cheia de espinhos, ou seja, são aquelas preocupações internas, ou então ainda predisposições, inclinações ali fortíssimas para se enveredar por caminhos que vão contra o Evangelho. A semente cai ali, pode até permanecer ali, mas ela vai ser sufocada pelas inúmeras preocupações que todos nós temos. Muitas dessas preocupações fogem ao nosso alcance, ou então por predisposições que nós temos, inclinações ruins que nós temos, não curadas, não trabalhadas, que vão ali começar a falar mais alto, vão crescer, e aí aquilo que nós ouvimos de Cristo vai ser embotado. Entretanto, existe, graças a Deus, as terras boas, que acolhem a palavra de Deus, e ali essa palavra de Deus é fecundada. Só que é interessante, um terreno bom mesmo, muitas vezes ele fica bom depois que ele é preparado. Nem todo terreno ele é encontrado bom, não. Ele é preparado, ele é arado, a terra ela é mexida, é até ferida, né? Porque às vezes até assustador esses instrumentos de aragem da terra. É um procedimento muito bruto para conseguir remover as pedras, para conseguir remover até os espinhos, as ervas daninhas que estão ali no meio. É doloroso esse processo, mas existe um processo para trabalhar a terra e tornar ela uma terra boa, capaz de acolher uma semente, capaz de fazer com que essa semente ali produza fruto. Para a nossa sorte, nosso Senhor ele não semeia somente uma vez. O semeador ele passa quantas vezes for necessário. Porque é da vontade dele que o nosso terreno ele se torne terreno fértil. É da vontade dele que nós nos tornemos vinhas frutíferas, lavouras produtivas. É da vontade dele. E para isso ele não vai medir esforços. Muitos de nós estamos, inclusive, nesse processo de aragem. Às vezes já estamos com algumas dores, algumas dificuldades, algumas feridas, mas talvez essas feridas sejam já esse processo que está acontecendo em nós, de abertura, de rasgadura, de aragem, para que seja eliminado do nosso coração, nossos corações, as distrações, as ervas daninhas, os espinhos, para que nós consigamos acolher e abraçar com profundidade, com verdade, com vontade, a palavra de Deus, para que ali ela produza frutos, ali ela crie raízes, e tudo aquilo que nós produzirmos, todos os nossos frutos, ser dado a Deus. Nós temos na igreja um exemplo gritante da existência de Deus, da existência do semeador e do bom êxito que o semeador teve, que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é, antes da sua conversão, uma das pessoas que eu diria mais desprezíveis do mundo, porque Santo Agostinho ele era cínico, ele era confessamente cínico. Ele trabalhava, ele era inteligente, intelectual, estudava, mas ele estudava para manipular. Ele manipulava a realidade. Ele fazia isso, ele escreveu um livro chamado Confissões, ele diz o que ele fazia. Ele agia com má vontade. E ele tinha notícia do Evangelho, ele tinha notícia da Sagrada Escritura. Ali a sua mãe, Mônica, que também é santa, era uma mulher que uma terra boa, que havia acolhido a palavra de Deus e ali vivia aquilo que ela ouvia. Tinha um grande homem também intelectual, que era Santo Ambrósio, bispo, agora me fugiu, bispo de Milão, na época onde Santo Agostinho morava. Santo Agostinho estava cercado de semeadores, tanto a sua mãe quanto o bispo de Hipona, mas por vezes
A semente caía ali e passava. Às vezes caía, germinava, mas vinha alguma coisa e ela secava. Caía ali, encontrava os espinhos no coração de Santo Agostinho, preocupado com o sucesso, com a carreira, coisas bobas e bestas que passam. E essa semente não germinava no coração de Santo Agostinho, até que depois de muita insistência, depois de muito trabalho ali, de mexer bastante na terra do coração dele, até que, enfim, ele acolhe essa palavra e ela entra na vida dele. A gente não pode excluir essa outra dimensão da lavoura, né, do trabalho da terra, que é a intercessão dos outros. Santo Agostinho conseguiu isso graças à oração da sua mãe, que rezou por ele por 30 anos. Ela não rezou por 30 dias. A conversão dele não aconteceu da noite para o dia. Tem um esforço aí de uma mulher, de uma mãe que por seu filho demorou 30 anos para alcançar para ele a conversão. Até que, enfim, ele se converte. É assim, tudo uma questão de processo. E também não basta a gente acreditar e pensar que o relacionamento com a palavra de Deus, com aquilo que nós ouvimos do Evangelho, seja uma relação meramente intelectual. A gente não debruça para as Sagradas Escrituras para estudá-la em primeiro lugar. A Sagrada Escritura, em primeiro lugar, é um grande livro de oração. Se eu leio isso aqui e entendo, não me valeu de nada. Isso aqui não é para ser só lido e entendido, é para ser lido, entendido e praticado. É para ser lido, entendido, praticado, ou seja, é para ser acolhido. Isso aqui tem que passar a ser a vida da minha vida. Quando diz que a palavra de Deus é luz para os meus passos, lâmpada para o meu caminho, é isso, eu tenho que acolhê-la e ela de dentro de mim começa a iluminar a minha vida. Se ela não entra, ela não ilumina nada, ela não é lâmpada para nada. A palavra de Deus foi feita para ser lida, entendida e, sobretudo, praticada. Porque se a gente só entende, se a gente só lê, a gente vai perder isso. Se a gente só lê e só entende, isso aí não vai gerar fruto nenhum, não vai ter nenhuma obra resultante disso. Por isso, me permitam dizer, não significa que uma pessoa é teóloga, estudiosa da palavra de Deus, ela é santa. Não significa isso, significa que ela é entendida da Sagrada Escritura. Não significa que uma pessoa, por ser teóloga, ela tem ali o caminho da salvação na inteligência dela, porque não tem. Ela só vai ser plenamente santa e ela só vai poder possuir palavras de salvação se ela, além de ser teóloga, colocar em prática a teologia que ela ensina. Se ela for teóloga, viver o evangelho que ela se dedica a estudar. A teologia é uma ciência que deveria ser assim. Nós, ao convertermos a Cristo, ao nos apaixonarmos por Cristo, dedicarmos a meditar o que está escrito aqui, a rezar sobre isso aqui. E depois que a gente rezou, nós estivermos alimentados disso, na hora que eu for explicar para o outro, apresentar para o outro isso aqui, eu estudo para racionalizar tudo isso, para que ele também consiga compreender. Veja, a teologia, ela deve ser um segundo passo. Ela deve entrar na ordem do apostolado. Quando eu, pleno de Cristo, revestido de Cristo, vou transmitir este Cristo, falar dele para o outro e fazer com que o outro compreenda a Cristo. Portanto, é bom, frutuoso que nós, nessa Eucaristia, peçamos a Deus para que olhe conosco com compaixão e misericórdia, para que Ele trabalhe a terra de nossa alma, nos are, rasgue, se for necessário, o nosso coração, para que essa semente da palavra, a semente da vida, caia em nossos corações, em nossos corações produza frutos, crie raízes, irradie toda a nossa alma, para que ela seja verdadeiramente luz para os nossos passos, lâmpada para os nossos caminhos, para que a nossa vida seja um reflexo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora